Ajuda-nos a compreender melhor os números no quadro do gráfico que tens neste momento. Neto. Boa noite, Mário. De pensar que ontem, por esta altura, as mesas já tinham encerradas, hoje vamos começar a olhar para os números, embora ainda parciais. Recordar aqui que a fé e a demonstração dos números são duas coisas que não se conciliam. Vamos mostrar a realidade dura, nua e crua dos números produzidos pelo povo angolano na sua manifestação através do voto. Vamos começar por um dado muito importante, tem que ver com a abstenção, que de resto foi nesta transmissão da televisão pública de Angola bastante referenciada aqui pelos nossos comentadores. Ontem nos referimos a esta tecnologia que dispomos para mostrar os dados, mas ela, de tanto esperar, está a fazer um pequeno capricho. Vamos ver se agora ela nos mostra os números relacionados com a abstenção nas eleições de 2017. Aí estão os dados, como já foi referenciado nesta transmissão. Em 2017, 23,17% até agora. Como se pode perceber, é um dado parcial, quando nesta altura, de acordo com a Comissão Nacional Eleitoral, faltam apurar 8.782 assembleias. Em relação ao comparativo, aquilo que é o histórico de eleições em Angola, entre 2012 e 2017, os números são estes. Em 2012, número relativamente alto, perto de 14% de diferença, 37,23% contra os atuais 23,17%. Números bastante claros em relação àquilo que foi divulgado pela Comissão Nacional Eleitoral. Estamos a referir, são dados ainda parciais em relação às eleições de 2017, que dão clara vantagem ao MPLA. Pode perceber-se através deste resultado que vamos partilhar com os nossos telespectadores. O MPLA até agora, de acordo com os dados a que nos referimos, tem uma vantagem bastante considerável, mas ainda em relação à abstenção em 2008, claramente a perceber-se que naquela altura houve mais gente a votar, pelo menos em termos percentuais, 12,64% contra 37,23% em 2012 e em 2017 23,17%. Este é o histórico em relação à abstenção nas eleições gerais de Angola, referenciando-nos às de 2008, às de 2012 e às de 2017. Em relação aos cabeças de lista, e aqui um dado muito importante para ajudar a perceber aquilo que realmente se passou, João Lourenço, o cabeça de lista do MPLA, com 64,57%. Estamos a falar de 2/3 dos votos apurados até agora, dão esta vantagem ao MPLA contra 24,04% para Isaías Samakuva, e Abel Chivukuvuku vem logo a seguir com 8,56%. Este é o G3 das eleições em Angola, dados apurados até agora pela Comissão Nacional Eleitoral. Noutro painel, os cabeças de lista que ocupam outras posições, vamos aqui também apresentá-los. Tem a ver, peço desculpas, vamos voltar a mostrar aqui este dado que tem a ver com os cabeças de lista, João Lourenço, Isaías Samakuva e Abel Chivukuvuku. Na outra página, Benedito Daniel, Lucas Ngonda e Quintino Moreira. Benedito Daniel, apesar de ter sido eleito há 2 meses das eleições, fez um trabalho até agora superior aos de Lucas Ngonda e Quintino Moreira. Lucas Ngonda, um habitual nas eleições em Angola, vem participando de forma frequente nas eleições. Quintino Moreira volta com com um novo partido e, nesta altura, com 0,52%. Nos termos da lei, o partido pode ficar entre os que vão continuar na vida política nacional. A lei exige que tenha um mínimo de 0,5%
0,5% nesta altura, ligeiramente acima desta cifra imposta pela lei em relação ao comportamento dos eleitores. São números muito claros em relação aos resultados eleitorais de 2017. Voltamos a partilhar com os nossos telespectadores o MPLA, e aqui falamos da formação política com 64,57%, a UNITA com 24,04%, Casa CE com 8,56%, na página a seguir com o PRS, a FNLA e a APN. Mário Vaz, estes são os primeiros dados. Transformamos em imagem visual o que a Comissão Eleitoral apresentou em perto de 40 minutos, dados das eleições de 2017. Obrigado, Neto Júnior. A qualquer momento nós poderemos regressar a ti para continuarmos a lembrar os números divulgados até agora pela Comissão Nacional Eleitoral. Lembramos também aos telespectadores que o Executivo angolano, na pessoa do Ministro do Interior, na comunicação feita hoje mesmo aqui em Luanda, apelava uma vez mais à calma de todos, à serenidade, à recepção destes resultados com tranquilidade e, sobretudo, às pessoas no sentido de não se deixarem influenciar negativamente, sobretudo por aqueles que vão dizendo que não estão de acordo com estes resultados. São declarações que nós poderemos também ainda voltar a passar relativamente a este balanço feito e em que o próprio Ministro do Interior também acaba por felicitar o povo angolano por este exercício de cidadania e, sobretudo, pelo engajamento de todos neste processo eleitoral que teve como ponto mais alto o dia de ontem. Ora, continuemos a olhar para o significado destes números, que dão vantagem até agora ao partido MPLA. Vamos olhar para Luanda, a maior praça eleitoral. Ora, estamos a falar de Luanda, onde esta formação política, o MPLA, tem 50,26%. Rapidamente vamos olhar para os outros. 34,25%. Casa CE 13,97%, FNLA 0,71%, PRS 0,51% e APN 0,30%. Doutora Adélia, o que é que diz Luanda? Eu praticamente logo de início, quando a Comissão Nacional Eleitoral divulgou os dados, fiquei preocupada, porque parece-me que Luanda, que é a praça decisiva para os partidos, porque é a maior praça eleitoral, tem o maior número de eleitores, faltam aí umas boas mesas de voto para nós podermos então considerar que de facto o MPLA ou qualquer outra formação política tenha ganho. Mas em princípio estão aqui os 50,26% contra os 34,25%. Quer dizer que nunca poderemos estar aqui a fazer uma comparação ou dizer que o MPLA ganhou ou não ganhou por causa disso. Porque eu não sei até que ponto é que os 2 mil votos que faltam... 2 milhões, perdão, não é 2 mil. 2 milhões de votos que faltam possam influenciar esse dado de qualquer um dos partidos. Atenção, qualquer um dos partidos está suscetível de poder, embora nós geralmente quando fazemos contas, né, quando ultrapassa os 50%, só se o partido a seguir tivesse aí pelo menos 45%, que daria menos números do que este que aqui está. Mas de qualquer forma, 50,26%, mesmo que pudesse hipoteticamente os 2 milhões de votos irem para o partido que está a seguir, portanto, que nesse caso é a UNITA, que está com 34,25%, portanto, quer dizer que poderia dar-se o caso, creio que não deve ser isso, e ainda bem que se não for, né? Não sei qual é, depois poderia dar aqui outro conflito muito terrível, porque nós aqui, nesses 2 milhões de votos, temos que ver que podem favorecer o partido opositor UNITA, podem favorecer o partido opositor APN, que até tem 0,30%, podem favorecer o PRS 0,51%, podem favorecer a Casa CE, que tem 13,97%,
ou a FNLA que tem 0,71. Mas, de acordo com aquilo que nós estamos a ver em relação às notas que fomos assumindo, mesmo que 2 milhões de votos só para a APN era impossível, porque tivemos a ver que no contexto geral a APN já teve uma votação muito baixa, o que quer dizer que não nos iam convencer que logo em Luanda ele teria mais os 2 milhões que lhe pudessem favorecer pelo menos ter um deputado. A seguir, a FNLA a mesma coisa. Agora, os 3 partidos que estão aqui mesmo em concorrência forte para Luanda é o MPLA, a UNITA e a FNLA. Aí sim, por causa dessa votação que nós podemos acompanhar a nível das províncias. Quer dizer que este 1 milhão de votos que está vá lá, 1 milhão não, 1 milhão e qualquer coisa. Portanto, quer dizer que poderia favorecer uma dessas formações políticas e baixar este número ou esta percentagem aqui do partido maioritário. Portanto, isto é complicado agora para Luanda, dizemos que, sim senhora, está a ganho para o partido maioritário, porque estão em jogo ainda uma média de um terço dos votos. Portanto, eu creio que esta é a minha opinião. É complicado, diz a doutora Adélia. Doutor Bonifácio. Pronto, é assim, se nós nos atermos exatamente nos 2 milhões de votos que ainda estão por ser definidos e distribuídos pelos 6 partidos, eu penso que qualquer seja a distribuição, olhando apenas para os números de Luanda, dificilmente o MPLA poderá perder a maioria absoluta que já reclama, ou seja, a maioria qualificada que reclama exatamente aqui. Ou seja, não estou a ver aqui qualquer uma outra ginástica que possa vir a alterar ou retirar o MPLA da maioria qualificada. Por quê? Porque qualquer um dessas urnas que faltam ser escrutinadas, os 6 candidatos vão reclamar algum voto. E logo qualquer um deles tem. E ao longo da explicação e daquilo que nós fomos acompanhando da Comissão Nacional Eleitoral, vimos que o MPLA está sempre acima dos outros. Tem mais votos em todas as mesas não vimos, mas em todas as províncias. Logo, por isso é que eu tenho dificuldades. Se a UNITA tivesse aí aos 60% dos votos do MPLA, o MPLA tem 64%, se tivesse 60%, aí sim nós diríamos que o jogo ainda estaria em aberto, porque a diferença seria apenas... Não, 60% nunca pode ser, porque temos que ter em consideração que o MPLA tem 50,26%. Claro, temos aqui uma diferença de 50%, né? Tanto entre a UNITA e o MPLA. Portanto, e se fosse o caso, diríamos que teríamos aqui um jogo aberto. Mas o jogo, neste momento, o jogo já não está aberto. É bom que se diga, e isso fica difícil os outros às vezes compreenderem, que estão em casa, mas vamos ter que ser realistas, e disse bem aqui o Neto Júnior, que a fé e os números não são compatíveis, portanto, aqueles que têm fé ainda entendem que é possível revirar estes dados, mas os números que nós estamos aqui a analisar indicam que o MPLA nessa altura dificilmente poderá perder esta maioria qualificada. Agora, é verdade que o Luanda é um círculo eleitoral muito disputado, e tanto o PRS como a Casa CE, o PRS e a Casa CE esperam qualquer coisa para alterar os seus números. Por quê? Porque nessa altura o PRS está numa posição muito aflita. Tanto 1,37% é um lugar... Não, 0,51%. 1,37% do PRS ao nível nacional. A nível nacional. Okay, o PRS está aflito. Nessa altura está muito aflito e com o risco de não eleger nenhum deputado. Com o risco de não eleger deputado. Quanto a Luanda são 0,51%, só para precisar. Só para Luanda. Só para Luanda, sim. Claro, Luanda são 0,51%. Logo, isto fica muito mais distante. Aliás, pronto, o PRS, eu penso que as eleições de 2012 elegeu deputados ao nível nacional. Não sei se ele conseguiu, salvo erro, acho que ele só conseguiu eleger ao nível nacional. Mas, seja como for, os números aqui estão complicados para os partidos na oposição. Estão mais favoráveis para o partido no poder. E associando esses 2 milhões de Luanda, porque na verdade Luanda decide a vitória de qualquer do pleito eleitoral. E foram escrutinados apenas mais
mais de 800 votos e o restante poderão decidir não diria, poderão alterar os números, não decidem, porque à partida estes primeiros dados já mostram a decisão deste pleito eleitoral. Doutora Laurinda, estamos a olhar para os números só de Luanda, a maior praça eleitoral. Que contas é que está a fazer? Vejo-a bastante atenta a fazer comparações, acredito. Não, efetivamente o Luanda é mais grave, sob o ponto de vista da contagem dos votos até agora, espantosamente, porque Luanda, enfim, terá certamente maiores facilidades, se nós considerarmos que há uma presença efetiva de responsáveis ao nível de todos os municípios e da possibilidade, inclusive, de observadores e de representantes dos partidos estarem nas mesas e assembleias de voto. E, além disso, sob o ponto de vista tecnológico, Luanda é certamente a província onde mais facilidade existe. Portanto, há aqui algo que não está a ser bem compreendido. Pelo menos eu não estou a conseguir entender. Mas temos dois municípios aqui em Luanda de difícil acesso, que é o Icoli-Bengo e o Kisama. Portanto, são municípios muito de difícil acesso. Mas não serão certamente os mais populosos, do ponto de vista de eleitores. Sim. E, efetivamente, o que está a faltar, uma vez que só foram escrutinados ainda 33%, ainda faltam 76%, é efetivamente uma diferença muito elevada, uma diferença que, efetivamente, à partida não sei quais são as razões pelas quais isso pode acontecer. De qualquer maneira, relativamente ao ganho ou não ganho, as posições relativas dos partidos, não sei em que medida é que os votos que estão a faltar podem alterar essas posições relativas e, portanto, eu acho que eu alinho com o que foi dito pela grande maioria dos partidos para ficar com calma e até agora, enfim, aguardar que efetivamente os resultados definitivos venham a ser dados. E nesta perspectiva eu gostaria de fazer referência ao discurso do Ministro do Interior, pelas duas vertentes em que ele acentuou no seu discurso, que é exatamente a referência ao aspecto positivo de como todo este processo tem realizado e, sobretudo, à participação de todos os atores políticos e cidadãos em geral, da sociedade civil e também das instituições do Estado, da segurança, dos meios de comunicação de massa, dos meios de comunicação, de informação, como é a TPA e, em geral, os meios de comunicação que, efetivamente, e os próprios partidos políticos que, de modo geral, fizeram um papel importante no sentido de apelar à calma, à tranquilidade e à participação de todos nesta votação. Mas, para além de Luanda, em todas as províncias ainda os escrutínios não estão concluídos, não é? Não. Há sempre, na ordem dos 20% dos votos de eleitores que ainda não estão devidamente escrutinados. Portanto, o nível de incerteza que ainda está associada a este processo, eu creio que é bastante elevado. Fala em incerteza e estamos a olhar para Luanda, a abstenção a nível de Luanda são 23,29%. Vamos chancelar Luanda, maior praça eleitoral, para passarmos para outras províncias, olhando exatamente para esses números. Abstenção 23,9%, numa participação de 76,71%, há votos reclamados na ordem do 0,22. Vamos olhar para esses números? Para os números, estes dois, dos 76 e os 23. Exatamente. O universo eleitoral, onde foram escrutinados 76,71%, mas não... Isso não está a corresponder. Estamos a falar de participação. O nível da participação. Mas, de facto, há um valor muito elevado, que são os tais 2 milhões que estão a faltar para serem escrutinados, uma vez que são 2.884.000 e tal de eleitores potenciais e apenas foram ainda escrutinados 883.000, portanto, são mesmo, digamos, da ordem dos 2 milhões. São da ordem dos 2 milhões. Ora, 2 milhões em 9 milhões
são um valor muito elevado, não é? E esse valor muito elevado, e sobretudo pelas particularidades de Luanda e, enfim, as maiores, digamos, polémicas que têm existido sobre Luanda, podem efetivamente alterar muito o resultado final que nós estamos a ver, não é? Nós estamos a considerar o MPLA, como foi dito pela Comissão Nacional Eleitoral, com um resultado global da ordem dos 64,57%, que efetivamente dá uma posição muito vantajosa ao MPLA e, enfim, vem na linha da histórica do próprio MPLA, mas de qualquer maneira isso precisa ser, enfim, verificado, concluído, quando efetivamente os resultados, não só de Luanda, que estão a faltar, como também de todas as províncias, vierem a ser identificados e publicados pela Comissão Nacional Eleitoral. Muito bem. Eu acho que os partidos que têm efetivamente, os partidos não, e este processo, e todos nós, como eleitores, que depositamos absoluta confiança nos resultados que vierem a ser aduzidos, concluídos de todo este processo, grande caminho que temos estado a percorrer. Acho que é muito importante referir que existem as atas que foram emanadas das diferentes mesas de voto, e acho que esses documentos vão seguramente tirar qualquer dúvida. Portanto, se os partidos estão a ser muito idealistas os partidos da oposição estão a ser muito idealistas na sua apreciação do processo e efetivamente já estão a declarar situações que eu acho que é prematuro ainda declarar. Assim como também o MPLA, creio que é prematuro estar a declarar já a vitória, não é? De um lado e do outro temos que ter mais contenção, cautela, mais paciência, mais cautela e esperar que, na verdade, os resultados finais venham a ser declarados pela Comissão Nacional Eleitoral e, se eventualmente ainda houver dúvidas, então que, na verdade, se documentem esses resultados com as atas que existem. E assim todos nós ficaremos tranquilos e vamos continuar a acreditar que estamos efetivamente num processo com toda a transparência, com toda a lisura, como até agora nós temos considerado estar. Há pelo menos uma certeza que não há extinções desta vez, se olharmos para além, não é? Sim. Por enquanto. Por enquanto. Por enquanto. Porque... Uma vez que ela exige 0,5% pelo menos. Por enquanto. Apenas estão ligeiramente acima disso. Mas esses... Está com 0,52. Exatamente, está ligeiramente acima disso. E esses 2 milhões que faltam e os restantes das províncias vai mexer com os números já existentes. Agora, eu queria aqui falar sobre a abstenção aqui em Luanda, os 23,9% que existem. Portanto, esta abstenção pode mexer 23,29%. Essa abstenção pode mexer também. Essa pode reduzir, se olharmos para aquilo que é o número de eleitores que faltam. Portanto, este não é indicativo, mas de certeza que vai mexer e vai poder alterar exatamente essa abstenção cá em Luanda. Tanto é que a participação dos cidadãos foi mais vista cá em Luanda, ou seja, o ânimo de participar nas eleições, a intervenção do cidadão aqui em Luanda foi muito mais visível nos últimos anos. Logo, não se justifica este número de abstenção, sobretudo aqui em Luanda, e numa altura até porque numa altura em que foram escrutinados apenas 800 e tal mil votos. Logo, não mexe muito. Agora, a abstenção que se registra em províncias em que já foram escrutinados mais de 80% de mesas, assim, esses sim, podemos já dar como certo aquela abstenção, que poderá se refletir, de certeza, nos mais de 20% e no mais de 23,17% ao nível nacional. Quero apenas lembrar aos telespectadores que as reações das formações políticas concorrentes a estas quartas eleições gerais do nosso país, todas elas já as temos até agora, embora continuemos a trabalhar no sentido de continuarmos a acompanhar estas reações, uma vez que os resultados também vão continuar a ser atualizados. Para já, Quintino Moreira, a nível da APN, Aliança Patriótica Nacional, falou de alguma serenidade, mas disse que era necessário esperar-se por aquilo que vão ser os resultados finais.
nacionais. A UNITA, na pessoa do seu mandatário de lista, José Cachiongo, passava a ideia de não se concordar com estes resultados avançados até agora. Quanto à Casa CE, única coligação concorrente a estas eleições de 2017, Cezinanda Xavier, vice-presidente desta formação política, falava exatamente de não estar de acordo também com aquilo que foi anunciado até agora. Olhando para outras formações políticas que reagiram a estes resultados provisórios, partido MPLA, falou o seu secretário para as Relações Internacionais, Dino Matros, espelhou a ideia de satisfação por estes resultados que vão dando vitória, pelo menos até agora, a nível deste todo nacional. PRS, falou o secretário nacional Manuel Ribaia, que dizia ser prematuro avançar muito mais nesta altura, mas falava de dados que podem ser confrontados depois em função daquilo que vai chegando ao Partido de Renovação Social por parte dos seus delegados de lista. Por fim, tivemos nova reação da FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola. Digo nova reação porque foi a segunda intervenção, antes mesmo do anúncio desses resultados. João Bengui, porta-voz desta formação política, dizia que era necessário esperar, apelava à calma, e na segunda intervenção, que acompanhamos depois da divulgação destes primeiros resultados, o porta-voz da FNLA, partido liderado por Lucas Gonda, dizia acreditar que os números poderiam mudar positivamente para a sua formação política. Muito bem, já esgotamos Luanda, por enquanto, mas vamos avançar para aquilo que foi a ordem da própria Comissão Nacional Eleitoral na divulgação desses resultados. Foi uma ordem alfabética. Vamos parar na província do Bengo, de resto bastante vizinha de Luanda, durante muito tempo circundante. No geral, agora com a nova divisão administrativa mudaram as coisas ligeiramente, mas estamos a falar de uma província vizinha de Luanda. Os números apontam 67,27% para o MPLA, UNITA 24,31%, Casa CE 5,63%, FNLA 1,23%, PRS 0,93% e APN 0,62%. Doutora Adélia, leitura aos números do Bengo. Aqui no Bengo está-se bem, né? Ou pelo menos para o partido maioritário. Está predominante. Está predominante. Ultrapassa a média dos 64. Já está no 67,27%, portanto 67%. E depois o partido a seguir só está com 24,31%, mesmo que faltarem aí no Bengo mais alguns votos, mas faltam 20%, 21%. Nunca chegará a ultrapassar o maioritário. Portanto, aí está definido sem qualquer tipo de problema. Creio que também a abstenção foi alta. 21%. 21,16%, considero que é muito alta para o Bengo. E sim, numa escala de 103 mil eleitores. Portanto, quando nós temos mais de 29 mil, a abstenção foi grande. Foi muito alta. Tem que se refletir muito, porque já temos 78% das mesas escrutinadas. É exatamente preocupante. Sim. Aqui no Bengo. É uma província com um menor número de eleitores, mas com um número elevado de abstenção. Ou seja, eu acho que essas eleições vão ser marcadas exatamente com a abstenção. A abstenção vai poder vai mexer um pouquinho com... vai beliscar. Com o resultado. Vai beliscar exatamente este processo eleitoral. E daí a própria preocupação de sabermos o que é que terá passado, o que é que terá acontecido quando é um processo eleitoral que todo mundo queria. Os partidos políticos, sobretudo, tinham a plena certeza que tinham toda a máquina feita, tinham os militantes bem mobilizados, ou das duas umas, ou os partidos políticos, sobretudo na oposição, estavam enganados, eram enganados pelos seus próprios militantes, que diziam ser militantes, mas que não eram militantes, então nutriam um outro sentimento e uma outra esperança aos partidos políticos na oposição, ou então os partidos políticos foram traídos pelos próprios militantes. Portanto, porque se nós olharmos para a abstenção ao nível de todas as províncias, houve exatamente um grande número de abstenção. Portanto, tem que se explicar isso, tem que se explicar, e os partidos políticos não podem ficar calados, porque isso preocupa. Se nós levarmos exatamente este número
este número de abstenção para as próximas eleições, portanto, isso eu penso que vai preocupar. Depois, é porque estas eleições de 2017 tinham uma outra característica, que a maior parte dos eleitores seria a juventude. Portanto, a juventude estaria mais preocupada e mais interessada neste processo. Agora, será que os partidos não conseguiram convencer o espírito dos jovens? Alguma coisa terá falhado? Não conseguiram levar? Será que os partidos políticos não conseguiram detalhar bem, esmiuçar a questão do emprego que hoje todo jovem precisa e todo mundo fala? Portanto, é importante olharmos para isso. Agora, eu só para fazer uma nota, a última, que tinha que fazer no início, tem que ver com o PRS e com o seu próprio presidente, que é o Daniel, né? Como é que é o presidente? Benedito Daniel. Benedito Daniel. Eu, ao longo desses meses todos aqui na televisão pública de Angola, tenho estado a dizer que o presidente do PRS era uma pessoa muito corajosa. Já quero perceber, já vamos perceber porque desta coragem. É só um minuto, não me esqueci também de si, doutora Laurinda, para olharmos para o Bengo. 2 pendentes, mas há um pendente anterior, tem a ver com o Neto Júnior, que está bastante atento a estas questões dos números. Neto, o que é que nos trazes mais à volta destes números que marcam estas eleições de 2017? Números, repito, provisórios ainda. Pois, temos um novo recurso, um novo dispositivo para mostrar e partilhar com os nossos telespectadores, e tem que ver com estes resultados em relação aos quais já nos estamos vindo a referir nesta emissão em direto a partir de Camama na televisão pública de Angola. São números que já temos estado a mostrar, mas é sempre muito bom mostrar. Os números são muito úteis para explicar de facto aquilo que está a acontecer. Percebam, por exemplo, que em relação aos totais nacionais que são produzidos pelos eleitores nestas eleições de 2017, em relação ao MPLA, que nesta altura tem vantagem sobre os outros partidos que nesta altura estão a concorrer às eleições de 2017. Estamos a criar todas as condições para daqui a pouco mostrar os dados que eu tenho aqui em relação aos quais eu gostava de partilhar com os telespectadores da televisão pública de Angola. É um dispositivo novo e que, por isso, apesar de ter sido testado várias vezes, tem alguns caprichos. Vamos ver se conseguimos neste momento mostrar. Aí estão os números produzidos na televisão pública de Angola, com 64% para o MPLA, 24% para a UNITA, 8,6% para a Casa CE, 1,4% para o PRS e 1,0% para a FNLA, a APN com 0,52 pontos percentuais são os números protagonizados por estas formações políticas em Angola. Em relação aos cabeças de lista que participam nestas eleições, aqui estão os dados e também partilharmos consigo, caro telespectador. Abel Chivuco com 8,56, Isaías Samascuva com 24,04 e João Lourenço é o candidato que se coloca na posição mais privilegiada até ao momento, considerando que há ainda outros candidatos que participam nestas eleições, designadamente Quintino Moreira, Lucas Ngonda e Benedito Daniel, com estes números: 1,37, 0,95 e 0,52 são os dados que estão a ser protagonizados pelos eleitores. É evidente que, como já referimos, são dados parciais. Vamos, com certeza, ao longo desta emissão da televisão pública de Angola, voltar a estar em direto para atualizar estes dados que, nesta altura, estão a ser escrutinados pela Comissão Nacional Eleitoral. A TelePA é a estação que acompanha todo o instante deste momento muito importante das eleições em Angola, e que, Mário, através da realidade nua, dura e excruciante dos números, estão a ser debitados pela TPA. Agora retiveste a tua excruciante, retiveste. Ora bem, apenas lembrar aos telespectadores que os apelos continuam das autoridades angolanas, particularmente do Ministério do Interior, na pessoa do seu titular, Ângelo da Veiga Tavares, no sentido de
Se manter a calma a nível do país, o governante, em declarações que ainda vamos repetir, chamava a atenção a todos os cidadãos no sentido de não se deixarem levar por emoções, não se deixarem levar ou influenciar por vozes negativas que se podem manifestar, ou seja, que se podem, para já, pronunciar no sentido de estes resultados não serem aceitos, verdadeiros. São declarações do Ministro do Interior que nós vamos voltar a passar. Mas há uma questão que ficou no ar. Porquê que o Presidente do PRS, Partido de Renovação Social, Benedito Daniel, é corajoso? Porquê é que dizia isso? Não, portanto, é corajoso porque eu tenho estado a dizer que o Presidente foi eleito no dia 29 de maio. Portanto, um mês depois teve que se meter à estrada para fazer a sua campanha, para começar a fazer a sua campanha. Pré-campanha, depois em julho entrou para a campanha. E logo teve um tempo muito curto para poder se organizar. E quando olharmos agora aqui para os dados, que nos traz dados estatísticos, ele está melhor do que aqueles que já tinham sido eleitos muito antes. Portanto, estamos aqui a falar, ele está melhor que o presidente da FNLA, ou seja, está melhor que a FNLA, que tem agora 0,95%, e está melhor com a EPN, que está com 0,52%. Logo, eu acho que nessa altura o presidente Benedito Daniel está de parabéns ter conseguido estar à frente dos dois de FNLA e EPN, porque teve exatamente esta coragem de poder ser decisivo. Porque nas condições em que ele foi eleito e o período que foi eleito, todo apertado, se fossem pessoas pessimistas não concorreriam. Portanto, diriam, eventualmente abdicavam das eleições de 2017 e iriam apenas para 2022. Mas essa é uma coragem, é uma certeza, é a certeza que ele teve de que é conhecido, o partido já tem raízes, o partido tem militantes, porque aqui contou apenas, olhando para os resultados, é bom que se diga que esses resultados vêm apenas dos seus militantes, aqui porque teve muito pouco tempo de poder explicar o seu programa eleitoral. Aliás, o programa eleitoral do PRS é aquele que teve algumas debilidades de serem entendidas. Logo, ele foi uma pessoa muito corajosa. Se calhar aqui uma palavra de apreço para o presidente Benedito Daniel. Nós vamos voltar a esta questão dos presidentes e candidatos a presidentes da República pelas diferentes formações políticas, mas só para não perder o fio à meada, a doutora Laurinda ainda não fez a análise aos números da província do Bengo. Não, mas já foram feitas pelos colegas. Se o Mário Vaz me permite, eu posso entrar noutra província, só dizer... Logo a seguir, por ordem alfabética, está Benguela, província de Benguela, onde o partido MPLA continua, entretanto, a liderar as sondagens com 61,5%. Seguida a UNITA com 27, quase 28%. MPLA, UNITA, Casa, PRS, FNLA, APN. É esta a ordem a nível de Benguela. Também se mantém aqui. Benguela, o índice, eu não tenho muitos dados sobre Benguela, mas sei que efetivamente foram já escrutinados 78,5%, portanto faltam também 22% ainda para serem escrutinados. E se for nesta mesma linha que aconteceu de acordo com os resultados que estão evidenciados, claro que, em princípio, enfim, o MPLA continua a liderar e os 61% ainda dão, mesmo que fosse só o resultado de 61%, ainda dá para o, como é que se chama? A maioria qualificada. Para a maioria qualificada, creio eu, não é? A maioria qualificada é, só para também explicar aos nossos... enfim, àqueles que estão a ver o programa, a maioria qualificada é a partir dos 60%, ou qual é a margem, qual é o intervalo em que a maioria qualificada se estabelece? 66,6%. Tem que ser a partir de 66%? A partir desta altura, o MPLA já tem a maioria qualificada. Não, eu estou a tentar, enfim, admitir que, mesmo que fosse só a província de Benguela com 61%, e se isso fosse o resultado final, isso já não é maioria qualificada. Para ser maioria qualificada tem que atingir que percentagem, que patamar de percentagem? 60%. Sim. Portanto, está ainda dentro estaria dentro da maioria qualificada. Significa que 64% está largamente, enfim, dentro dessa qualidade.
Bom, Benguela é uma província que também teve algumas mudanças na sua parte final, no período já eleitoral, uma vez que o governador foi substituído. O governador, na altura, o Sr. Isaac dos Anjos, veio para Luanda e foi substituído pelo governador que estava na província de Namibe. Mas, apesar disso, efetivamente, o MPLA continuou predominante nesta província, pelo que dizem os resultados que hoje nós podemos observar. Não sei se quer transmitir. Benguela tem essas particularidades, mas atenção, doutora, Benguela tem essas particularidades, mas na sua análise não se poderia esquecer que estamos a falar da terceira maior praça eleitoral a nível de todo o país, depois de Luanda e Huila. E também, sob o ponto de vista económico, sob o ponto de vista social, portanto, é efetivamente um local, digamos, vou chamar e província assim, natal do candidato da formação política que vai à frente. Vai à frente. Pronto, mas possivelmente não teve um resultado tão alto porque... São soldados para a sua análise. Sim. Obrigada por esse contributo, não é? Esta análise que é coletiva. Mas E o candidato mesmo já foi governador da província de Benguela há uns anos atrás. Aliás, parece que foi lá que ele casou com a Ana Dias Lourenço, não é? Que foi uma boa aquisição, digamos assim, espero, ou como posso observar, pelos resultados desse enlace de há vários anos com frutos e certamente que será um elemento positivo também depois na governação do próprio MPLA, porque todos nós não temos dúvida que o MPLA que vai governar. Mesmo que não tenha, enfim, uma percentagem tão elevada, é importante que o Presidente do país, o Presidente do Executivo, o Presidente da República, seja efetivamente o João Lourenço, na minha apreciação, na medida em que ele tem características muito particulares que o alcandoram, digamos, a uma posição onde os eleitores e os cidadãos em geral creio que podem depositar confiança pela sua estrutura e pelo seu histórico e pela sua vida. De qualquer maneira, não é este o caminho que eu quero seguir agora. O caminho é que Benguela não teve o resultado que talvez se pudesse esperar, porque exatamente por causa desses antecedentes, não é? Mas 61% num total, enfim, o restante para os outros apenas, a UNITA 27%, para mim é um pouco estranho, porque o Benguela não 27,62 não é, digamos, aquilo que nós pensamos, sob o ponto de vista do percurso histórico da UNITA, Benguela não cai nessa linha, não é? Já a Casa é um partido novo, é uma coligação nova, portanto... 9,42, pronto, pode ser esperado. Mas, na verdade, eu creio que a performance da UNITA nesta província é bastante elevada, pelo menos na minha perspectiva daquilo que eu conheço da UNITA. Depois de Benguela, podemos entrar noutras províncias. Vamos esgotar Benguela, Dr. Bonifácio. Estamos a falar, repito, da terceira maior praça eleitoral, portanto, uma praça de bastante importância. Sim. Bastante importância. É importante, tanto, se nós olharmos para aquilo que os números dizem, eu penso que o MPLA está melhor. Aliás, uma das maiores atividades de massa do MPLA, uma das maiores, foi em Benguela, tanto mostrou aquilo. Embora eu tenha dificuldades de perceber que o congregar de pessoas pode não determinar o número de votos, portanto aquilo é só ilusório, portanto as pessoas podem ir para lá sem que tenham exatamente uma certa simpatia com o partido, mas ainda assim, a partir do momento que alguém sai de sua casa e vai até um comício, portanto alguma coisa quer saber, de alguma coisa quer aprofundar, e o MPLA eu penso que justifica-se os 61% em Benguela. Agora, é verdade, eu concordo com a professora Laurindo Egar quando diz que a UNITA, se calhar, este número não era o esperado, porque a UNITA tem tido, nos últimos 2 pleitos eleitorais, sempre teve um deputado em Benguela. Mas pronto, isso é como tudo. Eventualmente a UNITA não terá investido o necessário nesse pleito eleitoral em Benguela, se calhar. E depois, o sentido de voto é muito volátil hoje. Hoje, nesse momento, eu posso estar a pensar alguma coisa, quando estou chateado penso uma coisa, então logo que alguém venha me agradar com qualquer coisa, eu depois posso mudar o meu sentido de voto. Isso conta muito
a capacidade de convencer as pessoas conta muito. Eventualmente a UNITA não terá investido o suficiente aqui em Benguela. Desculpe, só por uma questão de correção. Para mim, 27% é um valor elevado. É elevado. É elevado. Não, porque para não criar confusão nos ouvintes, okay. nos espectadores. Sim, porque a UNITA sempre teve um deputado em Benguela. Portanto, é expectável que venha a ter novamente um deputado aqui em Benguela. Aliás, tem sido também uma praça recorrente do presidente da UNITA naquelas paragens. Agora, Benguela tem essa especificidade, portanto, tem esse lado, é a terceira praça eleitoral. Obviamente que a maior parte dos partidos concorrentes tentaram investir em Benguela. A Casa C aparece com 9,42%, igual a Willa, onde também já esteve. Portanto, mas eu acho que, portanto, aqui em Benguela, os três maiores partidos tiveram a percentagem necessária para poder vermos o número de lugares que é onde de conseguir. Doutora Adélia de Carvalho, a província a seguir era o Bié. Sei que precisa de fazer este remate à província de Benguela, mas este já é um alertar para o tempo que temos que gerir, que não é muito, pelo menos por enquanto, porque depois vamos continuar. Vamos fazer este remate a Benguela, mas eu deixo-lhe a possibilidade de fazer um remate depois de Benguela, um de remate geral. A província a seguir poderia ser o Bié, no caso a sexta maior praça eleitoral a nível do país inteiro, mas eu dou-lhe, vamos lá ver, 4 minutos para este iniciar de Benguela, passar pelo Bié e, eventualmente, as outras províncias de referência que queira agarrar nesta altura, só para aproveitarmos o tempo. Eu creio que Benguela, para aquilo que foram as eleições de 2012, eu creio que as mesas de voto escrutinadas também já estão quase todas elas, portanto, quer dizer que não fiquei admirada, até porque aqui o MPLA ganhou com 61,5%, depois a seguir a UNITA está com 27%, portanto nem sequer chega aos 30%. E também a abstenção foi muito elevada, considero que aqui a abstenção em Benguela de 21,45% foi muito alta. Mas parece-me que as principais praças eleitorais, não é, do país, todas elas tiveram uma abstenção muito alta. Portanto, esse é que é o estudo que nós, os das ciências sociais, temos que verificar o que é que se passou. Mas há uma disparidade muito grande entre partidos, portanto, não fiquei admirada, até porque já vocês haviam dito que é a praça do candidato, portanto o candidato esteve já lá a trabalhar, foi governador numa determinada época, embora as épocas são totalmente... Professora? O candidato do MPLA, porque eu estou a falar dos 61% do MPLA, então o candidato do MPLA teve aqui os 61%, já trabalhou lá, né, foi governador da província, e a UNITA teve aqui uma percentagem de 27,6%. Portanto, quer dizer que a disparidade é muito, muito alta. Mas ainda continua. Acho que 27,62% é muito. Acho que a UNITA tem uma boa inserção nesta província. Portanto, tem uma boa inserção, sim, se olharmos para os outros partidos, que têm 9%. 0,88%, PRS, APN 0,42%. Doutora Adélia, espero que esgote para eu dar a palavra final a todos nesta ronda, pelo menos, para podermos terminar. O Bié também foi aqui, portanto... Deu aqui uma vitória ao MPLA com 57%, a UNITA com 38,77%. Como vemos aqui, a UNITA subiu muito, né? 38,77%. Depois, a seguir, aparece-nos aqui a Casa CE, não? Com 1,69%. O PRS com 1,4% e depois a APM com 0,81%. Portanto, aqui também o PRS, por incrível que pareça, conseguiu ter aqui alguma percentagem, embora não seja, portanto, aquela análise que havíamos feito no início
de que o PRS estava a preparar um programa muito levado para a sua etnia, quer dizer que aqui ele conseguiu ultrapassar essa situação. Portanto, mesmo no início, ou mesmo tendo começado já quase a meio, com os problemas internos que teve em relação à situação da sua presidência, Benedito Daniel conseguiu aqui no BIE ter uma percentagem muito pequena, mas conseguiu tê-la. 1,4%. Quer dizer que estão aqui 2.904 eleitores puderam votar no PRS. Mas isso para dizer que estes dados, que ainda não são os reais, são os provisórios, são suscetíveis de se alterarem. Pouquinho, mas são suscetíveis de se alterarem. Mas para dizer que se a CNE já deu essas primeiras projeções, significa dizer que são praticamente, é já um corolário do que poderá ser o final. Muito Portanto, bem. não poderemos estar também a escamotear isto. E depois, eu estou preocupada porque estive a ouvir alguns representantes das formações políticas da oposição a dizerem que não estavam a concordar. Então, mas as atas não foram. É mesmo esta a linha de pensamento que eu gostava de agarrar para fechar esta ronda. Temos que sair daqui, portanto, ouvimos as diferentes formações políticas, umas manifestando satisfação, principalmente aquela que está à frente na contagem de votos, outras discordando e outras ainda dizendo que há esperança, é necessário aguardar. Sem esquecer, para este remate, 1 minuto para cada um, sem esquecer os apelos que continuam a ser passados pelas autoridades no sentido da calma, da ponderação e do não acatamento à incitação para o negativo. Doutora Laurinda, comece por si para terminar. Eu subscrevo absolutamente os apelos que têm sido feitos e reitero aquilo que já disse, que efetivamente nem no sentido da vanglória, da promoção, de já ser o vitorioso, enfim, em patamares muito elevados, ou de considerar que existe fraude, uma situação ou outra, eu acho que são neste momento condenáveis. De qualquer maneira, a CNE também não está, digamos, tem existido um papel bom, nós temos louvado a CNE, mas neste momento devia ser mais célere na apresentação dos resultados, de acordo exatamente com os meios tecnológicos que possui, e os partidos, antes de fazerem, devem fazer efetivamente o contraponto da informação que têm através das atas e, na verdade, apresentarem no âmbito da CNE, em primeiro lugar, antes de fazerem publicação, enfim, incitação e declarações de fraude, antes de fazerem qualquer desse tipo de declarações, acho que devem, no âmbito da CNE, apresentar os seus resultados, obrigar a que haja uma troca de informação e publicação. Muito bem. 1 minuto mesmo para os dois que faltam. Doutor Israel, temos que deixar palavras para os cidadãos angolanos no geral, em função destas reações, as primeiras. Sim. Não, só para dizer aquilo que a professora Laurinda Guerra diz, que é para fazer o confronto entre aquilo que são os dados da CNE e dos partidos políticos, não é possível por enquanto, porque aquilo será apenas poderão ser utilizados para recurso, né? Para recurso. Mas eu digo outra coisa, portanto, se é verdade que o MPLA já publicou, já manifestou em função da sua contagem paralela, manifestou que tinha vitória garantida, e os outros partidos, tanto a Casa C que apareceu agora e a UNITA, também disseram que tem contagem paralela, eu penso que é o momento certo de poderem também dizer quanto é que tiveram, sem necessariamente chegar à Comissão Nacional Eleitoral, porque isso faz depois, poderá servir de prova. Agora, aquilo que tem sido os apelos, eu penso que o Ministro do Interior tem estado a fazer um papel muito importante, desde a altura da abertura da campanha eleitoral, no encerramento da campanha eleitoral, e hoje, depois do exercício feito por todos os cidadãos, hoje veio novamente à tona explicar e dizer à população que tenham calma, esperem, e no sentido de olhar os resultados com toda a natureza e calmia. Muito obrigado. Doutora Adélia. Eu apelo à calma. 1 minuto é muito. Apelo à calma, novamente.
partidos da oposição, partido maioritário, tenham muita calma e temos que ter fé naquilo que a Comissão Nacional Eleitoral nos está a apresentar. Até porque todos nós sabemos e conhecemos a lei eleitoral. Para além da lei eleitoral, também há a lei da CNN. E a lei da CNN é de que tudo que é relação com atas, tudo que é relacionado com atas, não só se entrega à CNE, mas também todos os partidos que tiveram assento nas suas mesas, com os seus delegados, têm a cópia dessas mesmas atas. Portanto, quem quiser reclamar por algum motivo algo que não esteja bem, primeiro tem que conferir as suas atas e demonstrar aos seus membros, olha, as atas estão aqui, isto é que falta, ou aquilo, e assim sucessivamente. Não é reivindicar sem qualquer fundamento. Muito bem, muito obrigado então aos três, por enquanto, por esta avaliação breve que fizemos, a primeira, aos também primeiros resultados destas eleições de ontem no nosso país. Para já, os resultados vão continuar a ser atualizados pela Comissão Nacional Eleitoral e vão continuar a ser também comentados aqui na nossa TPA. Obrigado mais uma vez. O telejornal vem aí quando forem 20 horas e o especial Eleições vai certamente continuar a acompanhar o resultado dos números da votação de ontem efetuada no nosso país. Muito boa noite. Estamos juntos. Merci.